a gente vai fazer um conjunto de 3 vídeos e a ideia é montar um controlador de temperatura por micro-ondas. No primeiro vídeo, a gente vai fazer, que é esse aqui, a gente vai fazer um conversor AD tipo PWM. Vamos explicar o funcionamento desse carinha. Tem o circuito responsável por gerar o PWM. A ideia é a seguinte, a gente tem um amplificador operacional aqui. Só lembrando, se a tensão nesse terminal aqui V+, for maior que V-, o amplificador operacional joga para 5 volts, que a gente está alimentando aqui. Se o V- aqui for maior que o V+, aí o amplificador operacional joga para ground, no zero, que a gente aterrou aqui. Tá. Aí, nesse V-, a gente colocou um gerador de onda triangular, que vai de 0 até 5 volts. E nesse outro terminal aqui, a gente vai colocar uma tensão qualquer. Quando a onda triangular for maior que o VA, o amplificador operacional vai jogar isso aqui para 0. E quando a onda triangular for maior que... quando o VA for maior que a onda triangular, aí o amplificador operacional vai jogar isso aqui para 5 volts. Beleza, então aqui entendido, vamos passar para essa parte. Essa parte basicamente é para regular a tensão Vout, porque a ideia é alimentar um pino do Raspberry Pi, então não pode passar de 3.3 volts. Então a gente usa um diodo Zener, que é o 1N4728, a tensão de regulação dele é de 3.3 volts, que é o que a gente quer, e a gente vai tentar descobrir esse resistor para não passar da corrente que o Raspberry Pi vai queimar. Bom, a equação aqui vai ser simples, vai ser o V+, aí cai a tensão no resistor aqui, vai ser R vezes o nosso Imax, que a gente não quer que passe, mais a queda de tensão no Zener. Beleza. Aí a gente isola o R aqui, aí vai ficar o V+, que é 5 volts, menos a tensão máxima, a tensão de regulação do Zener, que é 3.3 volts, esse carinha aqui, e divide pela corrente máxima do Raspberry Pi, que a gente vai colocar 10 mA. E isso dá um resistor de mais ou menos 180 ohms, que é o que a gente colocou e a gente vai mostrar mais pra frente no circuitinho. Então agora vamos aqui, o que a gente está vendo aqui é a saída do PWM, ou seja, a tensão que está sobre o diodo Zener aqui, no Vout. É isso que a gente vai ver aqui. Então se a gente colocar a entradinha lá, o V+, em 10% de 5 volts, o nosso V+, vai ficar acima da onda triangular 10% do tempo. Ou seja, a gente vai ter um pulso de largura 10% do período total. E aí a gente define o duty cycle como o tempo que fica em high dividido pelo período da onda triangular. E nesse caso, como a nossa onda é triangular, é linearmente proporcional. Por exemplo, se fosse um seno ia ter uma relação bizarra. Mas como é uma onda triangular, 10% da tensão de entrada lá vai dar exatamente 10% de duty cycle. Aqui está o duty cycle, 0,1. Aí, aqui nesse segundo gráfico, a gente pôs uma entrada de 50% de 5 volts, ou seja, 2 volts e meio. Nesse caso, vai ficar 50% do tempo acima do triângulo, 50% abaixo, e nosso duty cycle, ou seja, a porcentagem de tempo que ele fica em high, vai ser 50%, ou 0,5. Enfim, a gente ilustrou aqui, se a gente colocar 80% de 5 volts, que vai dar 4 volts. Então, com 4 volts, a gente fica 80% do tempo acima da onda triangular, o VA, e 20% do tempo abaixo. Então, o nosso duty cycle vai ser 80%, 0,8. Então, é isso aí. Uma simulação do PSpice do circuito que a gente apresentou. Então, aqui está o nosso amplificador operacional, a gente alimenta ele, a entrada, o V+, a entrada positiva aqui com 5 volts. O negativo a gente põe no terra. E aí aqui, esse carinha aqui vai gerar a nossa onda triangular. E a gente vai alimentar a entrada negativa, que como a gente explicou. E aqui a gente põe um DC, por exemplo, de 3 volts para alimentar o positivo. Então, no caso, 3 volts, 3 sobre 5 vai dar 60% de duty cycle, certo? Como a gente explicou anteriormente. Aí o resistor aqui que a gente calculou de 180 ohms, o diodo Zener, que vai setar em aproximadamente 3 volts o Vout. A gente colocou um resistor aqui só para simular uma carga e mostrar que o diodo Zener realmente vai segurar a tensão na tensão que a gente quer. Então vamos lá, simular aqui. Então simulou. Aí a gente vê aqui no roxo a nossa onda triangular, em vermelho os 3 volts que a gente colocou, e o verde
o Dirty Cycle. Não setou exatamente 3.38 porque a gente não achou o diodo Zener que a gente usou no experimento. Então esse diodo Zener parece que está segurando em 4 volts. Mas está aí, né? A gente gerou um trem de pulsos que está ocupando 60% do tempo em high e 40% do tempo em low. Agora vamos mudar os parâmetros. Vamos mudar aqui, 3 volts, vamos colocar, por exemplo, 1 volt. E vamos mudar um pouquinho a carga aqui para mostrar que ele está segurando a barra. Então, aumentar a carga, vamos colocar 50. Então, salvar, simular. Então, como a gente vê, ele segurou a barra aqui em 4 volts mesmo. E dá para ver que o trem de pulso está ocupando mais ou menos 10% em high e 90% em low. Acho que é isso. Esse foi o circuito montado, em que o nosso amplificador operacional está nesse CI, o LM324, ligado em série com o resistor de 180 ohms e paralelo com o nosso diodo Zener, para travar a tensão em 3.3 volts. Alimentamos o circuito todo no gerador de função, com uma função rampa de 250 Hz, amplitude de 5 volts PPP, varrendo de 0 a 5, e uma simetria de 50% para dar uma onda triangular de triângulo equilátero. O osciloscópio mostra a saída do circuito geral que entra no Raspberry, onde a gente pode variar a tensão do sinal de entrada e variar o Duty Cycle do PWM que vai para o Raspberry. O Raspberry, nossa plaquinha, compara e mostra na tela o programa. Esse 1000 aqui é o número de amostras que ele pega do pino. Por exemplo, no caso aqui são 1000 amostras, e dessas 1000 amostras, 566 amostras está em high. Logo, a gente estima o Dirty Cycle como sendo 556 dividido por 1000, que vai dar 56%. E aí o Vin vai ser essa porcentagem multiplicada pela tensão máxima, que é 5 volts. E dá 2.82, como a gente pode ver aqui no voltímetro. No voltímetro. No multímetro. E aí aqui dá pra ver que o do Dirty Cycle está realmente 56%. Se a gente variar um pouquinho aqui, por exemplo, aumentar a tensão para 3 volts, vamos botar um pouquinho mais, 3.3 volts, a tensão de entrada, aí vai aumentar o Dirty Cycle e vai ficar em torno de 66, 63%, como o nosso programa aqui, se esse negócio focar, vai mostrar. Como extra, a gente vai mostrar o circuito que implementa o push button da plaquinha, que vamos mostrar mais tarde. A gente vai ligar 3.3 volts no push button, que a gente ilustrou como uma chave, e uma lógica pull down. Com a chave fechada, o nosso Raspberry vai ler 3.3 volts. Com a chave aberta, o Raspberry vai ler 0, de acordo com a lógica pull down. Lido 0, o próprio Raspberry vai mandar uma informação para o restante do circuito do LED, informação 0, e o LED vai estar apagado. Lido 3.3 volts, o Raspberry vai mandar tensão para que o LED acenda. Esse resistor do circuito do LED funciona como uma proteção contra a alta corrente. E a gente limita a corrente para que o LED não seja queimado. A segunda parte é a implementação do push button com LED. Foi ligado, de acordo com a teoria, o LED com o resistor de proteção que está embaixo aqui e um resistor de pull-down para dar o sinal para o Raspberry. Aí, depois de compilado o programa, a gente aperta o botão. Conforme a gente aperta, o LED acende. Se segurar o botão apertado, o LED dá o sinal aceso. E o programa, conforme a gente aperta o LED,
ele imprime um X na tela.